uma vez salvo, salvo para sempre. Bom, eu já começo dizendo que isso não procede. Tá? Para deixar um versículo de exemplo, poderia ter citar vários versículos, mas um versículo que me é muito caro nesse aspecto está em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Primeiramente, essa expressão de que uma vez salvo, salvo para sempre, ela advém da teologia reformada, do calvinismo, que vai falar sobre predestinação fatalista ou eleição incondicional. Ou seja, Deus elege os seus salvos. Ponto. Essa ideia de eleição incondicional está fundada no atributo de Deus, que é a onisciência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz que eleitos segundo a presciência de Deus, Pai. Então a Bíblia de fato fala em eleição. Em Romanos, capítulo 8, se não me engano, versículo 31, 29 e 31, diz que aquele que foi eleito foi chamado, que foi chamado foi santificado, que foi santificado foi glorificado. Mais uma vez, ou predestinado, algumas traduções traz predestinado. Foi predestinado, foi chamado, foi santificado, foi glorificado. Bom, entretanto, embora exista a eleição, embora exista a presciência de Deus ou onisciência, presciência é só um termo mais específico para a onisciência, uma vez que ele é onisciente, ele também é presciente, ou seja, ele sabe as coisas antes, significa que Deus sabe as nossas escolhas. Ele sabe se vamos ou não perseverar na fé. A questão que eu rejeito essa eleição incondicional e logo essa afirmação de que uma vez salvo, salvo para sempre, é exatamente o seguinte: a eleição está no coração de Deus, está na mente de Deus. É uma consequência quase que lógica da sua onisciência. Se ele é onisciente, ele sabe quem será salvo. Ele tem os seus critérios e ele é onisciente. Ele sabe quem vai cumprir esses critérios. Ele sabe quem estará no céu com ele para todo sempre. Entretanto, a mim, homem, não foi dado conhecer a mente de Deus. Nos Salmos, Davi é muito claro com isso. Não foi dado a nenhum homem conhecer a mente de Deus. Mas aí você pergunta, então por que Paulo fala que nós temos a mente de Cristo? Paulo, quando diz que nós temos a mente de Cristo, ele não está dizendo que nós conhecemos os pensamentos de Deus. Não é isso. Ter a mente de Cristo é ter a mente renovada. Ou seja, a mente daquele que é alvo da graça de Deus, é alvo da operação de Deus, não está mais deformada ou conformada com o mundo. Mas agora ela está liberta em Cristo. E aquele que foi alvo da operação de Deus, agora ele tem o desejo de servir a Cristo, de perseverar na sua santa presença. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, nós não conhecemos a vontade de Deus plenamente. Nós só conhecemos aquilo que ele mostrou. Eu não conheço o amanhã, portanto eu tenho que perseverar cada dia. Eu tenho que escolher cada dia. Certo? Eis que estou à porta e bato, diz lá no Apocalipse. Se abrir, entrarei. No Apocalipse também diz, quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Mais uma vez, uma escolha. Portanto, a Bíblia mostra durante toda a sua palavra que há uma escolha. Sansão, por exemplo, quando ele expõe os seus segredos, os cabelos são cortados, ele vai de novo e fala, olha, como me livrei das outras vezes, também me livrarei esta vez. Mas a Bíblia diz, não sabia que o Espírito havia se retirado dele. Portanto, não há uma eleição fatalista, uma eleição incondicional. Não existe. Ou melhor, até existe, porque Deus sabe quem vai ser salvo, mas isso não nos foi dado conhecer. Não nos foi dado conhecer. Nós não conhecemos a mente de Deus. Portanto, se eu digo que eu sou eleito porque Deus está operando na minha vida, eu estou sendo soberbo, porque eu não conheço o dia de amanhã. Em toda a Bíblia nós vemos homens, pessoas que estiveram na presença de Deus durante um tempo, depois caíram. E aí eu ainda vou além. Se existe essa eleição, e aí muita coisa da eleição é baseada na questão de Judas, porque Jesus fala assim, nenhum se perdeu a não ser o filho da perdição. Fala assim, Judas já estava predestinado, isso é o hipercalvinismo, Judas já estava predestinado à perdição.
Não, Deus conhecia. Tanto que na ceia, Deus deu a profecia. A profecia, muitas vezes, é a oportunidade de arrependimento. Como foi o caso de Jonas em Nínive. Deus deu a profecia, Jonas, enfim, não vou aqui entrar na história. Ele chega em Nínive, profetiza, os ninivitas se arrependem e Deus retira o juízo. Ou seja, Deus, ele dá a profecia porque ele está disposto a livrar. Não havia ali uma condenação prévia, não é isso. É claro que Deus sabia qual ia ser a escolha de Judas, mas Deus, na sua infinita misericórdia, deu a oportunidade. Se assim fosse, Deus seria um ser mau, que estaria brincando com Judas. Não, ele não estava. Ele deu todas as oportunidades para Judas. Lá, na Arca de Noé, todas as oportunidades foram dadas. Em Sodoma e Gomorra, todas as oportunidades foram dadas. No Egito, todas as oportunidades foram dadas. E hoje é a mesma coisa. Os sinais estão aí. A igreja está pregando, a igreja de Cristo, não estou falando de placa. Há um povo fiel pregando a palavra de Deus. Todas as oportunidades estão sendo dadas. Então não existe isso. A questão é, a onisciência de Deus faz com que ele tenha ciência de todos que vão se arrepender. Todos vão crer e quem não vai crer. Quem crer será salvo, quem não crer está condenado. Em 2 Pedro capítulo 3, Pedro registra assim, Deus não tarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender, ou todos venham ao conhecimento da verdade. Portanto, uma vez salvo, salvo para sempre, não procede. A Bíblia nos mostra que a salvação ela é fruto de um ato de Deus em alcançar o homem, não é o homem que alcança Deus, e Deus gera no homem o desejo de estar próximo dele, mas a partir do momento que Deus opera, cabe ao homem buscar essa santificação em Cristo, pelo sangue de Jesus. Portanto, há um ato soberano de Deus e depois há uma necessidade de santificação. Ou seja, do homem buscar em Cristo a sua purificação. Então a Bíblia não ensina uma vez salvo, salvo para sempre. O que a Bíblia ensina há um ato da soberania de Deus, sim, em alcançar o homem, e depois o homem precisa caminhar com Cristo. É por isso que há um texto na Bíblia que diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer, operai a vossa salvação com temor e tremor. Viva! Por fim, eu preciso dizer a você o seguinte, salvação é sim uma questão de escolha. Se Deus te alcançou, cabe a você escolher viver ou não viver. Em Josué capítulo 24, versículo 15, Josué diz, escolhei a quem servais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa escolha tem que ser diária. Eu espero que até a volta do Senhor Jesus, ou até o fim dos meus dias, eu consiga fazer essa boa escolha. Eu encerro com um texto que está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz assim, tenho os céus e a terra como testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer que não sabia. Ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer que não teve oportunidade. A oportunidade foi dada a todos, a mim e a você. E eu espero, em Cristo, com sinceridade, que você também faça uma boa escolha. E eu clamo a Deus, a misericórdia, de que eu faça diariamente essa boa escolha pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Até a próxima.